Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Amigão, vamos agora para a nossa primeira videoaula falando sobre polinômios e logo em seguida falaremos do tema equações algébricas. A gente tem que fazer primeiramente uma revisão desse tema que a gente viu lá no 8º ano. E tem alguns conceitos que são muito importantes para a gente. Bem, além desses conceitos, também é interessante a gente saber fazer operações com esse camarada. Como é que eu faço igualdade, soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. Agora, algo que vai ser diferente, que veremos bem no finalzinho, é o que a gente chama de teorema de Brillouin-Ruffini, que é uma ideia para fazer divisão de polinômios, e teorema do resto, camaradas, extremamente importante para questões de prova que aparece pra gente. Pelo menos quando apareceu, vamos dizer, dentro de vestibulares da UNB, isso daí já tem um certo tempo, mas é interessante a gente sempre levar para a prova, independente do vestibular que você faça. Agora, FUVEST é interessante a gente saber, Unicamp, que vira e mexe aparece alguma coisinha disso daí. Carreiras militares também é interessante ficar ligado. Vamos lá, função polinomial ou polinômio. O que a gente precisa saber desse camarada? Esse camarada, que eu chamo de polinômio P de x, ele vai ser um somatório. Um somatório de quê? Um somatório de números multiplicado por potências de x. Lembre-se que numerinho junto com letrinha, sempre temos uma multiplicação. Então a gente vai ter aqui um somatório enorme, tá vendo, olha? Eu estou somando várias coisas. E o que são essas coisas que eu estou somando? Números multiplicado por potência de x. Mas, Pedrinho, cadê o número aí que você está multiplicando? Cada termo A desse daqui que aparece pra gente, isso daqui vai estar sendo um valor numérico. Por exemplo, isso daqui, ó, P de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso daqui é um polinômio. Tá vendo? A gente tem aqui um somatório juntando vários termos, onde a gente sempre vai ter um número com uma potência de x. E por sinal, pode até ter um camarada sem uma potência de x, não tem problema algum. Agora, o que a gente vai ter em relação a conjuntos desses camaradas aqui? Tanto esse A quanto esse x que aparece aqui pra gente, esses camaradas, eles podem ser quaisquer tipos de números o quê? Lembra o que representa esse Czinho aqui? Números complexos, ou seja, polinômio, então, pra gente, pode ser qualquer tipo de número complexo. Tá aqui, ó, números complexos. Então, tanto os coeficientes quanto as variáveis que a gente substitui aqui no nosso polinômio podem assumir valores complexos, ou seja, eu vou ter número real? Vou, porque todo número real é um número complexo. Eu vou ter o izinho aparecendo também? Pode ter o izinho aparecendo também, sem problema algum. Agora, o camarada importante aqui pra gente é esse nzinho, porque veja que esse nzinho, obrigatoriamente esse camarada tem que ser que tipo de número? Natural. Então, sempre o nosso expoente das potências de x tem que ser números naturais. Então, vou ter esse camarada elevado a meio? Não. Vou ter elevado a menos 5? Também não. A gente sempre vai ter esses camaradas sendo números inteiros, esses expoentes aqui. Por exemplo, eu poderia ter aqui a potência x elevada a zero. Zero sendo um número natural. Então, a nível de conjunto, tanto esses números que acompanham as potências, quanto a minha variável x, pode ser qualquer tipo de número complexo. Agora, expoente só pode ser número natural, tudo bem? E cada camarada desse daqui tem um nome pra gente. Esses números que acompanham as minhas potências de x, a gente chama esses camaradas de coeficientes. Aqui está, ó, coeficientes. Pronto. Então, qualquer termo aí desse daqui a gente vai estar chamando de coeficiente. Agora aqui, esse camarada desse aí, junto com a minha potência de x, a gente chama esse camarada de termo. Então, um termo de um polinômio equivale a esse camaradinha junto com uma potência de x. Agora, esse coeficiente que acompanha a potência de x de maior expoente, esse camarada ele tem um nome pra gente. Nós o chamamos de coeficiente dominante. Coeficiente dominante. Aqui está. Beleza? E finalmente o último camarada aparecendo aqui pra gente é esse termo, que é o único que aparece pra gente sem potência de x.
Esse camarada nós chamamos de termo independente. Termo independente. Tudo bem? Que é exatamente aquele camarada sem potência de x acompanhando esse cara, tudo bem? Então são esses nomezinhos aqui que vão estar aparecendo pra gente. Agora, o que a gente define como sendo o grau do polinômio? É o maior expoente que aparece aqui. Então o maior expoente que aparecer nessas potências de x, a gente vai estar chamando de grau desse polinômio. Que por sinal, o grau a gente utiliza essa notação para representar esse camarada. GR, grau do polinômio P. Isso daqui equivale a esse maior expoente natural que aparece aqui pra gente. Então ele pode colocar os monômios todos bagunçados, os termos todos bagunçados, mas o maior expoente é que vai significar o grau desse polinômio. Por exemplo, se eu tivesse isso daqui, ó, x ao quadrado menos x ao cubo mais 5, qual que seria o grau desse polinômio P de x? O grau desse polinômio é 3, porque é o maior expoente que temos nessas potências de x. Tudo bem? Ficou claro isso? Bacana! E da mesma forma, como a ideia de função, a gente também pode fazer substituições aqui. Ou seja, eu posso jogar valores de x aqui nesse polinômio para obter o seu valor numérico. Então, o que eu chamo de valor numérico de um polinômio é o quê? É a gente substituir um valor qualquer de x aqui nesse polinômio e fazer a conta. É a mesma ideia de função, substitui e faz conta. Então, o resultado dessa conta aqui, quando a gente substitui, a gente vai ter o que chamamos de valor numérico desse polinômio. E, por sinal, quando esse valor numérico for igual a zero, o que a gente vai ter? O que eu chamo de raiz do meu polinômio. É a mesma ideia de função. O que são raízes de um polinômio? São os valores de x que zeram aquele polinômio por inteiro. Então, todo e qualquer valor de x que zerar esse polinômio aqui, na hora que você substitui em todas as potências, zerou esse camarada vai estar sendo o quê? Raiz desse polinômio, tudo bem? Que foi o que eu escrevi aqui. Valores de x tais que p de x é igual a zero. Isto é, se p de alfa é igual a zero, ou seja, substituindo alfa no lugar do x, eu encontrei zero como valor numérico desse polinômio, o que eu posso então falar desse alfa? O valor numérico que eu substituí, que esse camarada vai ser raiz do nosso polinômio. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então a gente puxa muita coisa que a gente viu aonde? Na teoria de função. Se você está no PAIS terceira etapa, é o que você viu lá no primeiro ano. Aquelas ideias de função, segundo ano também, a gente também pode puxar para cá sem problema algum. Tranquilo, meu amigo? Então isso daqui é o nosso contato inicial. Espero que não esteja tão assustado, mas a partir da próxima aula vai ficar bem mais tranquilo, que a gente vai aprender a fazer o quê? Operações com esses polinômios. Tudo bem, amigão? Mas isso a partir da próxima aula. Um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!